Nesse primeiro ponto, que a gente aborda sempre, a questão da qualidade da água. Nós temos águas muito boas sendo utilizadas pelos produtores, mas tem água muito ruim. E tem água que, para ser ruim, ela tem que melhorar um pouco ainda. Muitas vezes o produtor está pegando água de um rio ou de um açude e essa água está suja, tem colóides em suspensão. Outras vezes ele retira essa água de um poço. E essa água do poço ela pode ter sais dissolvidos, né? Carbonatos, bicarbonatos, cálcio, magnésio, estronço, bário, enfim. São cátions que podem interferir numa aplicação de certos produtos, né? Eles podem ter reatividade, água com uma condutividade elétrica mais alta. Então, nós precisamos conhecer um pouco melhor a água e, em alguns casos, tratar essa água para que ela se torne uma água melhor para você fazer uma boa aplicação. O que é uma água boa? Água boa hoje é uma água com baixa dureza, com pH equilibrado e limpa, né? Basicamente, isso seria uma água ideal. Então, quando a gente vai ver a dureza, é difícil no campo de você mensurar, porque os métodos que tem são muito empíricos e os reagentes ainda não te dão uma boa precisão. O correto, para que o produtor tenha um bom conhecimento, é fazer uma análise da água que ele utiliza para a sua aplicação. E, mais correto ainda, não seria uma, seria duas análises. Uma na época da chuva e outra na época da seca. Porque, principalmente se for uma água de poço ou água de mina, há uma diferenciação no volume do lençol freático. No período da chuva, digamos assim, vai estar mais diluído. No período da seca vai estar mais concentrado. Então, isso pode variar. E ele faz uma análise. É como você fazer análise de textura de solo. Não precisa você fazer todo ano. Não há uma variação tão constante assim. Então, ele fazendo a primeira análise, ele vai verificar lá a condutividade elétrica, o pH e a dureza da água. Dureza, ela pode ser classificada como branda, média ou muito dura. É muito branda, média, semidura, né, e dura. Quanto mais duro for essa água, mais sais tem em suspensão, maior a chance de ter reação com os agroquímicos. Então a gente tem que fazer um sequestro desses cátions, né? Tem que retirar um pouco desses cátions ou neutralizar eles. Então a gente desenvolveu produtos para fazer esse trabalho. E um deles é esse produto aqui, Fosfix. O Fosfix é um produto que foi desenvolvido pensando nesse sequestro de cátions. Fazer esse sequestro de cátions e neutralizando boa parte desses sais que estão em suspensão. Quando ele faz essa neutralização, ele vai liberar íons hidrogênio no meio, porque há uma troca iônica, né, do produto com o meio. E liberando esses íons de hidrogênio, ele vai causar uma acidificação, ou seja, ele reduz o pH dessa calda. Reduz e tampona. Tamponar é você estabilizar aquele pH ao longo do tempo. Então, reduz aquilo que é necessário e você mantém aquilo estável. Ele trabalha pH e trabalha dureza. Ele vai reduzir drasticamente essa questão da dureza e ajustar o pH. Por que ajustar o pH? A maioria dos agroquímicos, eles vão ter um bom desempenho entre um pH 4 e 6. Nessa faixa de pH, a maioria deles tem um desempenho muito bom. Herbicidas, de 4 a 5 seria o ideal aí para você ter uma boa estabilidade da molécula e para ter uma absorção mais rápida, né? Porque num pH mais baixo, a permeabilidade da membrana celular das plantas, ela é menor. Então você tem, aliás, é maior. Você tem uma maior permeabilidade, o produto entra mais rápido. Quando eu falo em fungicida, inseticida, pH de 5 a 6 aí, nessa faixa, seria ótimo para a grande maioria deles. Então nós costumamos sempre ajustar esse pH de acordo com o que você precisa. E além de você sequestrar cátion, ajustar o pH, tamponar, o Fosfix ele tem um pouco de anti-espumante também na sua formulação, porque foi um produto desenvolvido focado até um pouco mais em herbicidas. Então, os herbicidas, geralmente, a gente tem uma formação de espuma um pouco maior, há uma dificuldade na preparação da calda, e quanto mais espuma forma ali, você tem mais problema na condução dessa preparação, porque a espuma toma espaço. Então, se você tem um tanque ali de 2.000 litros, começa a formar espuma, às vezes você chega ali com 1.600 litros, já não tem mais capacidade, porque você coloca mais água dentro, vai vazar a espuma, e a espuma sai com o agroquímico junto, né? Então você está contaminando o equipamento, contaminando o meio ali e perdendo o produto. Então é bom sempre trabalhar dessa forma. Então esse é o primeiro produto que nós trabalhamos quando nós identificamos a qualidade da água. Tá.
Temos também alguns problemas de mistura, onde você coloca alguns agroquímicos e muitas vezes fertilizantes, principalmente fertilizantes à base de sulfato, que reduz demais o pH. Então, o reduzir demais também causa dano. Quando você tem um pH muito alto, você tem um problema de hidrólise alcalina, né? Então, essa hidrólise alcalina, ela pode degradar muito rápido as moléculas. Um exemplo clássico é o mancozeb. Na literatura científica, nos mostra que quando você tem um pH 5, esse mancozeb, essa molécula, ela tem uma estabilidade de até 20 dias para sua meia-vida, ou seja, para degradar metade do que tem de produto ali dentro. Se você tem esse mancozeb no pH 7, isso dura em torno de 17 a 18 horas. Nossa, horas? Horas. Rapaz. E se você eleva esse pH a um pH 9, isso gira em torno de 40 a 45 minutos. Quebra a molécula muito rápido. E, lógico, mancozeb é um exemplo bem extremo, né? Alguns outros agroquímicos demoram um pouco mais, ou tem que elevar demais o pH para ocorrer essa quebra. Então, a hidrólise alcalina ela pode trazer algum dano. Nós resolvemos com o Fosfix. Agora, a hidrólise ácida também. Se baixar demais o pH, existem alguns produtos que quebram a molécula e principalmente ocorre alguns tipos de precipitação, o que desfavorece a tua preparação com qualidade. Então, para ajustar esse pH para cima, para alcalinizar um pouco, nós criamos um produto específico para isso, que é o Up pH. Esse produto aqui, inclusive, ele foi criado para o mercado de cana-de-açúcar. Ah, é? Por quê? Sim, porque em anos que o clima se torna favorável ao florescimento da cana, o pendoamento, as usinas, os fornecedores entram fazendo aplicação de inibidores, né? Principalmente o etrel. Sim. E o etrel é um produto muito ácido. Quando você faz uma calda com etrel, o pH chega a baixar ali para 1,2, 1,3. E nesse pH, quando aplicado, pode causar alguns sintomas de fitotoxidez na cultura da cana. Resolve o problema de pendoamento, mas pode causar um pouco de fito. O ideal Mancha a folha, pelo menos. acaba manchando a folha, dando uma aparência ali não muito agradável, né? Parece que você causou dano ali porque você quis. Na verdade, você está inibindo um problema e acaba criando outro. Mas se eu conseguir corrigir esse pH do etrel, da calda com etrel, para patamares entre 3 e 4, eu já estou resolvendo esse problema da fitotoxidez e melhora até a absorção do próprio etrel. Então, esse produto foi criado para isso. Certo. E aí começamos a utilizar ele em outros nichos, né? Um outro nicho que apareceu aí foi em algumas misturas de glifosato com 2,4-D. Se você colocar o glifosato primeiro na calda, a tendência, principalmente os glifosatos sal de potássio, ele vai baixar bem o pH. Alguns casos aí chega a 3, 3,5. E num pH baixo desse, quando você coloca alguns produtos aí à base de 2,4-D, eu realmente não sei exatamente se é a molécula, se é a formulação, mas o fato é que ocorre alguns tipos de precipitações, algum talhamento da calda. Tá. E para resolver isso aí, eu preciso ajustar esse pH. Eu entro com o Up pH, elevo o pH até próximo de 5 e eu já resolvo o problema. Mas se a calda talhar, por exemplo, tá lá batendo, e eu jogar o Up, ele resolve ou eu tenho que trabalhar antes? Se o problema for pH, ele vai resolver. Muitos casos, a gente é orientado a fazer a colocação dos produtos. Por exemplo, coloco o glifosato. Aí eu entro com o Up pH e já ajusto a calda. Que a hora que eu entrar com esse produto formulado à base de 2,4-D já não dá problema. Então esse é outro exemplo que a gente vem observando aí a campo. Alguns fungicidas também, que a gente viu problema de fitotoxidez. Principalmente o que o pessoal chama de fungicidas, os triazóis quentes. Proteoconazol, tebuconazol, epoxiconazol. Teve vários casos que nós acompanhamos onde deu fito porque o pH da calda onde foi misturado esse produto estava abaixo de 3. O produtor tinha feito uma mistura de inseticidas, colocou fertilizantes foliares ali na aplicação e esse pH caiu muito baixo, colocando o fungicida na sequência e aplicando, muitas vezes num horário talvez não adequado, e causou o que a gente chama de folha carijó. Ele causou fito na folha. Porque esse fungicida, quando cai na folha, num pH mais baixo,
tem uma velocidade muito mais rápida que o usual na absorção. Uhum. E ele não tem uma boa translocação se a planta não tiver aquele fluxo de seiva contínuo. Ela Então, não se você tiver uma planta que está ali com um pouco de estresse hídrico, ela não consegue transportar ou distribuir na folha, fica concentrado no mesmo ponto, causando aquele sintoma visual de fito. Então, o UP-pH ele ajuda a ajustar esse pH para valores aí entre 5, 5,5, que aí fica num pH onde essa absorção é um pouco mais lenta, então a planta consegue assimilar esse produto dentro do período correto, mas sem ocorrência de fito. Então a gente vai descobrindo com esse produto aqui muitas aplicações. Então foi um adjuvante que a gente criou para resolver um problema e hoje nós já resolvemos mais de meia dúzia de problemas. E ele vem também com a função anti-espumante? O UP-pH não. Não. Ele não é normalmente ele é um produto que não forma espuma. Tá. Mas se você tem um problema de espuma na tua cauda, aí você tem que utilizar um anti-espumante, produto específico, que é o que nós criamos aqui também. Ah, tá. Um anti-espumante da Nortox. Muitas vezes, o que acontece? O produtor está fazendo uma cauda e essa cauda tem que ficar com pH ali próximo de 5. E ele entra com um adjuvante multifuncional pensando no efeito anti-espuma. E aí tem que trabalhar numa dose mais alta, porque a quantidade de anti-espuma é menor no produto. Aí ele ajusta o problema da espuma, mas ele desequilibra o pH, ele desequilibra outras funções dentro da cauda. Então, por isso, nós trabalhamos com anti-espumante em forma isolada. Enquanto a maioria dos produtos aí do mercado se recomenda de 50 a 100 ml para 100 litros, o anti-espumante nós trabalhamos aqui de 10 a 20 ml para 100 litros. A dose é menor, a dose é pequena, porque é um produto específico. Isso não onera hoje o bolso do produtor. Eu sempre brinco que o anti-espumante ele é igual graxa na propriedade. Você não sabe quando vai usar, mas sabe que uma hora tem que estar ali do lado para você usar. Então, se você não tem o produto lá, de bate pronto, começa a formar espuma no teu tanque, ou você espera aquela espuma dissipar, que muitas vezes demora bastante, ou você corre lá na cooperativa pegar o anti-espumante. Então é muito melhor você já ter isso aqui na propriedade. Né? Ter algum, e ter assim uns 4, 5 litros desse já resolve bastante coisa. É básico. E um ponto também que a gente viu nas preparações de calda, aí já é o assunto de preparação de calda, é que às vezes o produtor ele vai colocar num tanque de 2.000 litros, ele vai colocar lá quase 1.500 litros para ir abrindo os produtos, para ir fazendo essa mistura. E a maioria dos equipamentos que a gente tem observado não tem um sistema de agitação bem adequado. Então, quanto mais água você coloca, menor é a tua agitação. Esses dias atrás, a gente estava orientando um produtor que estava com dificuldade de fazer uma boa mistura com o mancozeb. Estava fazendo aplicação em soja de inseticidas, de fungicidas, estubirulinas, carboxamidas e triazóis, e estava fazendo o mancozeb como protetivo. Como o mancozeb é um produto WG, a gente coloca ele primeiro na cauda, ele estava tendo dificuldade com espuma. Por quê? Se ele colocava pouca água, fazia uma boa abertura, mas formava muita espuma. Se ele colocava muita água, o sistema dele não conseguia abrir direito o mancozeb. Esse mancozeb muitas vezes ia para os filtros, para as pontas e entupia. Então nós orientamos a trabalhar com menos água. Por exemplo, tanque de 2.000 litros, coloca 500 litros d'água. Coloca o anti-espumante e vai soltando o mancozeb. Você não tem a formação de espuma. Já resolve o problema e abre muito bem o produto ali. Faz uma mistura de qualidade do início ao fim. Então são casos que a gente observa no campo e sempre vai orientando o produtor a fazer da melhor forma possível, explorando o máximo de cada um dos agroquímicos. O agroquímico, ele sempre leva algum aditivo, algum adjuvante, surfactante na sua formulação, mas muitas vezes não é o suficiente para uma aplicação de excelência. Por isso que nós temos a linha de adjuvantes para serem trabalhados na cauda.